Olá pessoal, estamos aqui em mais um programa Encontros Urbanos pela Unique TV. Hoje o assunto é incrível, nós vamos falar em sorrisos. Quem não gosta de um sorriso? Eu sempre ouvi uma frase que dizia assim, que o cartão de visitas de toda pessoa era o sorriso, então a gente sempre tinha que cuidar bem dos dentes. E no meio da entrevista eu vou contar uma coisa que isso foi uma coisa que aconteceu comigo e mexeu muito com a minha estima. Estou aqui com a doutora Bárbara Zini. Bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite. Ela é da Clínica Nova, né? Isso, Clínica Nova New Smile. New Smile, transformando sorrisos e vidas em Florianópolis. Que lindo esse slogan, né? Transformando sorrisos e vidas, porque um sorriso é transformador, né, doutora? Um sorriso, ele como você falou, né? Ele é o nosso cartão postal, ele abre portas, né? E ele nos traz aquela segurança que a gente precisa, né? Claro que tem todo o lado de saúde, né? Mas além do lado de saúde, a gente também tem toda a questão de beleza. E beleza também está vinculada à saúde, né? É importante a gente não fazer uma separação entre esses dois lados, né? Não vou fazer isso porque é só por estética. Sim. Mas estética também é saúde. Exatamente. Porque no momento que eu me sinto bem, eu estou bem comigo, eu me relaciono melhor, eu produzo melhor. E esses atendimentos que são assim personalizados, mais humanizados, eu acho que eles reverberam muito mais, né? Tanto para o profissional que está executando, quanto para o paciente que recebe, né? Sim, com certeza. A gente, né, nós conseguimos na clínica observar, porque há muitos procedimentos, há tratamentos que duram uma semana, mas muitos procedimentos vão para 1 mês, 2 meses, às vezes tem pacientes que ficam 1 ano em tratamento em função de inúmeros procedimentos que são necessários, e ao longo daquele caminho, ao longo daquela trajetória, nós conseguimos acompanhar as conquistas que o paciente vai tendo, sabe? Então são relatos assim que a gente tem, né? Eu lembro de uma paciente que ela começou assim, tinha uma situação bastante complicada, né? Desde criança ela teve vários problemas dentários e chegou na fase adulta, então nos seus 25, e muito descontente. E quando eu estava finalizando já a questão das facetas em resina, já tinha feito cirurgia de gengiva, enxerto, né? E aí ela assim, sabe, doutora, eu almejo muito uma vaga em determinada empresa, mas eu só almejava porque eu não me achava capaz sequer de poder participar de um processo seletivo. Mas nesse exato momento eu me sinto tão confiante, eu me sinto tão confiante comigo, e esse trabalho, basicamente trabalhando online o dia todo, mas com várias videochamadas, eu me sinto tão preparada que eu vou me inscrever. E passou um tempo, ela voltou, sério, me conta. Tu nem sabe, me inscrevi em 2, passei em 1. Olha que maravilha! Consegui fazer essa migração, e agora, recentemente, acho que tem 2 semanas, ela conseguiu se mudar com o marido para Portugal. Né? Então foi mais uma conquista dela, né? De mais um espaço, ou seja, aquele sorriso realmente ele trouxe aquela energia que ela precisava para dar mais um passo na sua vida, né? Então é muito importante. E sorrir, né? Sorrir é uma coisa que faz bem para a pessoa, né? E tu sorrir com confiança, com alegria mesmo, é outra coisa. Eu vou te contar uma história. Eu nasci com 2 dentinhos aqui que eram um triângulozinho, não sei como que é o nome. Geralmente eles são conhecidos como dentes conoides. Conoides. É uma alteração de forma de dente mesmo, né? E é uma característica genética, né? Sim. Talvez se voltar um tempinho assim, você vai ver de repente sua mãe, ou vó, ou pai, alguém na família tinha essa característica. Então, e eu fui a premiada. E era aquilo ali, quando eu era criança, dava a impressão que era o dente que estava nascendo, mas ele não nasceu. Sim. Continuou. Daí quando vem o dente permanente, ele vem enorme, né? Sim. E aquela coisinha pequenininha. E aquilo foi uma coisa que me incomodava, porque para mim faltava o dente. Sim.
E eu não sorria assim, eu sorria assim, com a boca fechada. E foi uma coisa que me fez muito mal. E se eu tinha que dar uma gargalhada, eu gargalhava para baixo. Né, eu ria a mão na frente, muita risada com a mão na boca, sabe? E quantas vezes, às vezes que eu estava dando risada, daí vinha o bullying, né? Daí da risada já vinha um choro. E garanto que tinha aquela pergunta, né? Odé, por que tu nunca dá risada nas fotos? Aham. Que tinha uma pergunta Eu já também, até né? fugia, sabe? Eu estava sempre lá num cantinho, né? Eu disfarçava que eu estava olhando para o lado. Era assim, ou então eu ficava atrás de alguém para aparecer só daqui para cima. Então, só que eu guardei em silêncio isso daí, porque eu não via nada que na época, na minha época, né? Eu não via nenhuma tecnologia para fazer, porque era, no máximo, era colocar aquele... As jaquetas, as coroas, que nessa época também envolvia o desgaste do dente também, né? Isso, daí a gente fica com dó no coração também, então, né? E o meu pai tentou ir no dentista e eles falavam, ó, não recomendo fazer, porque vai ser uma coisa que depois lá na frente ela vai se arrepender, esse dente vai ser um problema. Sim. E passaram-se os anos, eu já tinha uns 20, 21 anos, tá? Não, 22, por aí. Mas para tu ver o tempo que isso levou, porque 22 anos, tu já é uma adulta. Gente, 22 anos já passou toda aquela fase de adolescência, toda, né? Então fase... sempre assim, sabe? E teve um dentista que eu não me lembro o nome, né, nos 80, que ele ouvi dizer, olha, ele faz uma massa e coloca luz, a gente nem falava em laser, sabe? E coloca luz, e era caríssimo, sabe? Mas daí eu cheguei pro meu pai e falei, pai, me dá isso de presente, porque eu falei, pode ser presente de aniversário, de Natal. De Natal, vamos tudo, resolver. E faz isso por mim. Porque isso é uma coisa, daí eu acho que ele não tinha notado a dor que eu tinha. Sim. E eu fiz. Eu lembro que eu fiz um dente numa semana e um dente na outra semana. Menina, quando eu saí de lá, um dente, eu até me emociono, sabe? Porque assim, eu saí na rua rindo para todo mundo. E graças a Deus daí que você conseguiu ainda sorrir imediatamente. Eu vejo que existem alguns pacientes que são tão traumatizados que o reaprender a sorrir, ele é um processo, sabe? Às vezes ele fala assim, doutora, eu acho que eu não sei rir, sabe? Eu não sei, acho que Então você ainda respondeu rápido e muitos pacientes vão aprendendo ao longo da trajetória ali a sorrir novamente. Porque eu sempre fui muito feliz, mas me faltava o ponto final, sabe? A exclamação, né? E de lá pra cá daí veio repetindo, às vezes precisou fazer um retoque. Sempre fazendo retoque, tudo. Daí os outros dentistas, porque antes era um só. Sim. Eu acho que ele dava aula na universidade, sabe? Estava sendo assim, coisa nova. Até falavam assim, vai lá na fila da universidade, mas eu queria imediato aquilo. Sim, né? Então, eu entendo o teu trabalho, assim, a importância de como isso é fundamental para uma pessoa, sabe? E hoje em dia tem muito mais coisas, né? Tem as facetas, tem tudo. Então, fala aí do a tecnologia, ela melhorou bastante, né? Mas na verdade o material, o princípio dele, que né, na época era chamado de resina Nuvafil, né? Esse era o nome da resina. Praticamente era uma marca que acabou se iniciando esse processo. Hoje existem inúmeras marcas no mercado, a técnica também melhorou bastante. E o que mudou bastante em relação à passagem do tempo foi a durabilidade dos materiais e principalmente o não desgaste dos dentes. Né? Então assim, um desgaste dos dentes para se fazer esse conserto, fazer esse embelezamento do sorriso, ele é em alguns casos, né? Naqueles casos em que os dentes são muito jogados para fora ou que os dentes estão muito tortos e o paciente realmente não quer utilizar um aparelho para poder alinhar esses dentes, aí realmente o desgaste vai ser necessário. Mas se não tiver isso, apenas com a cobertura dessa resina, que existem em diferentes tonalidades,
vai se conseguir um resultado maravilhoso. Nossa, que maravilha. Maravilhoso, durável, ele conserta, tipo assim, o formato. Se o dente for pequeno, como o seu, que você falou, se resolve. Pacientes, é muito comum, pacientes com bruxismo, né? Sim. Porque o bruxismo, ele vai desgastando os dentes vão ficando curtos, vão ficando quebradiços, né? Sim. Então, com a resina, é possível reconstruir o tamanho desses dentes. E também é possível fazer alteração da cor, né? Muitos pacientes respondem ao clareamento, mas outros não respondem. E se responde fraquinho, não ficou aquele branco que realmente o paciente desejaria. Sim. E aí, então, onde as facetas ou as lentes de contato vêm para fazer essa diferença com a cor. Ai, que maravilha, né? Meu Deus. Então, a gente consegue trabalhar tanto o tamanho, quanto a cor, né, quanto o volume. Às vezes tem pacientes que tem, eu sinto que a minha boquinha é muito pequenininha, meus dentes são muito jogados para dentro. Então, quando a gente traz aquele volume, é onde vem aquele sorriso e realmente a magia acontece. Nossa. Pra gente encerrar, porque assim, eu tenho muita coisa pra gente conversar, né? Eu acho que você vai ter que voltar aqui. Com o maior prazer. Me fala o que é o Smile Day. O Smile Day, ele é um presente para pessoas como você, que primeiro se presenteou, né? Tá. Então, como nós entendemos que o ato de cuidar do sorriso é um olhar para si, é um novo passo na vida daquele paciente, ao concluir o sorriso, pelo menos durante 3 ou 4 vezes durante o ano, nós fazemos um dia que é o Smile Day Nova. Nesse dia eu contrato um fotógrafo, contrato um filmmaker. Nesse dia é o dia que eu vou de mala para o consultório com várias roupas, com vários looks. Que maravilha! Né? Eu e os outros dentistas, e os pacientes são convidados a participar nesse dia para a gente fazer fotografias, gravar depoimentos, fazer uns brindes. Nossa, né? Que maravilha! Então é um dia a única bebida é espumante mesmo, que é para brindar mesmo a vitória, né? Sim. E é um presente que a gente entrega ao paciente como assim, obrigada pela confiança em nosso trabalho, né? E parabéns para você que optou por essa mudança. Sim, né? Claro. Porque às vezes a opção poderia ter sido, quero fazer uma viagem, quero trocar o carro, preciso fazer isso pro meu filho, preciso trocar isso na minha casa, mas não. Naquele momento a opção foi ele, né? Então esse dia de fotografias, a gente presenteia ele com fotos lindas e maravilhosas, e inclusive são as que nós utilizamos nas nossas redes sociais. Que maravilha! Então, nas nossas redes sociais ali, o que tem lá são os nossos pacientes mesmo. Gente, vocês têm que ir para essa clínica, porque eu já quero ir lá. Então, agora eu gostaria que você olhasse para lá e convidasse as pessoas para irem na sua clínica, passa a rede social, tudo mais. Bom, para você então que tem a dor do sorriso, para você então que deseja estar muito melhor com o seu sorriso, com a sua imagem, né, de poder sorrir à vontade, não ter mais que esconder nem com a mão, né? Então nós ficamos lá na SC 401, no Square Corporate, né? A nossa clínica, o arroba dela é Clínica Nova no Smile, e o meu pessoal, né, é DRA, que é a doutora Bárbara Zini, dentista. Então, querida, eu agradeço demais a tua presença. Quando tiver um assunto diferente, alguma coisa que tu queiras trazer, alguns relatos, algumas coisas, a Unique TV estará sempre de portas abertas para você. Então, iremos combinar e voltarei. Obrigada, querida. Tchau, pessoal.